Vamos que vamos alegrar essa nossa tarde de quinta-feira. E Vamos! eu já começo falando que a nossa convidada de hoje é muito especial. Oh, Olha, eu vou apresentar a Edmaria para vocês, mas ela vai fazer uma apresentação melhor ainda do que a que eu vou fazer. Então, eu só vou falar brevemente para contextualizar é, todo mundo. A Edmaria, ela é cordelista e contadora de histórias. A gente se conheceu faz pouco tempo, mas o carinho já é imenso. Parece que a gente já se conhece há 300 anos. E ela é minha companheira de coletivo, do coletivo Teodoras do Cordel. É o coletivo das mulheres ligadas ao cordel do estado de São Paulo. Então, a gente vai falar um pouquinho também sobre esse nosso coletivo que está nascendo agora. boa tarde, eu sou a Edi Maria, nasci no Velho Sertão, bebendo leite de cabras, cresci naquele torrão. Na sombra de um buzeiro eu deixei meu coração. A água que eu bebia era pura e cristalina. Pelo Rio São Francisco, viajei quando menina, hoje eu moro em São Paulo. E Vercejar é minha sina. Vamos todos ter essa boa tarde, né? Por essa apresentação, já dá para saber que a nossa live vai ser maravilhosa. É gostoso estar aqui com você hoje. Muito obrigada por você aceitar vir aqui, contar um pouquinho da sua história, trocar essa figurinha com a gente. A gente está muito feliz e te agradece de coração. Eu que agradeço, que é muito bom ter essa troca legal, né? Com gente assim que eu te falei, que tá a felicidade e tá no karma, né? Eu que te agradeço. Olha, eu vou pedir para você contar para a gente, por favor, como é que foi a sua história até você começar a entrar na literatura, mais especificamente na literatura infantil. Certo. Bom, eu tenho já uma trajetória com a arte, né? Eu vim de Pernambuco, porque eu vim com o meu parceiro, que era músico, e a gente tinha essa coisa de trilhar aqui em São Paulo o mundo, né, das artes. E era cantora, mas sempre teve presente o cordel, porque eu sou lá do sertão, da Bahia. Então, esse cordel teve desde criança na minha vida. E eu tive um contato maior também aqui com repentistas, porque o meu ex-comparsa, né? Comparsa, ele era músico de um repentista, e foi aí que eu fui conhecendo um pouco mais do repente. E uma coisa está meio interligada na outra, né? Mas, para eu entrar no cordel, na literatura de cordel, foi há 5 anos atrás, quando eu tive uma perda e eu voltei para a poesia. E fui fazer um CD, porque a arte cura. E o meu TCC, junto com a Cleusa Santo, foi até mostrando isso, né? Que as histórias curam. E da literatura do cordel, para você começar a fazer a literatura infantil, é uma coisa que não é tão difícil, ainda mais quando você tem aquela criança que está aqui em você e que você não deixou morrer. Então, ela vai aflorando, né? E vira história. O que não me falta é história. Eu tenho aqui comigo 2 livros seus infantis. Um chama A Fuga da Maria Farinha Cici e o outro é O Ensopado de Joaninha. Eu Ai, queria que você, antes de contar a história deles, eu queria que você me contasse como é que foi que surgiu o projeto de você encabeçar esses livros infantis. Como é que foi essa transição do adulto para o infantil? menina, isso aqui, na verdade, começou com essa, Ensopado de Joaninha. Porque foi uma história assim tão triste que essa amiguinha contou, e é a história de verdade. Que era uma grande tristeza que ela tinha, porque ela teve que ceder a galinha dela, que era o amor dela, porque precisou mudar e não tinha como levar a galinha para o apartamento. Então, a galinha a acompanhou durante muito tempo. Então, isso que ela me contou, eu achei assim tão tristinho. É quando foi no dia seguinte,
que eu fui encontrá-la com ela de novo, eu levei a história da galinha escrita. Aí ela ficou encantada. Eu digo, nossa, então é uma coisa que mexe, né, com as pessoas. Eu adoro isso. Alguém conta um fato, aí eu transformo em história. Não crie bicho de pena como se fosse um cão. Poderá sair de cena e doer seu coração. Porque esse livro eu fiz em quadras. Dentro do cordel, não é levado isso assim como uma das modalidades, não é? É só sextilha, septilha e a décima. Mas é a forma mais interessante, mais prática para contar uma historinha para criança, né? Então, e é mais pela facilidade de absorver o assunto. Aí eu fiz. Aí eu digo para todo mundo, olha, não é cordel não, viu? Porque tá em quadro. A gente entrevistou também a Dani Almeida, que também é nossa companheira de coletivo Isso. de Teodoras do Cordel. E ela estava falando exatamente isso. Ela também trabalha com contação de história e ela estava falando que ela tem alguns cordéis em cestilha, mas que ela acabou transformando em quadra, porque para trabalhar com a criança era muito mais fácil. Né? A gente faz uma ressignificação do cordel para poder trabalhar em cima disso, né? Isso, olha que palavra linda. Né? Ressignificação. E esse aqui... Me conta como é que foi o processo de publicação. Você fez em folheto? Como que foi? Eu abri uma editora minha para fazer meu trabalho. Porque o acesso para você ir atrás de uma editora não era tão comum assim. E você precisa ter uma tiragem maior, entendeu? Fui lá e abri a minha, que foi permitido. Aliás, é um selo editorial, né? Como é que chama teu selo? É de Maria. É de Maria! Ai, que maravilha! Adorei! Caraca! Oh, é de Maria. Então, mas é mais assim, que era um sonho que eu tinha de escrever. Porque isso, só para dizer, se tiver algum professor, a importância que um professor tem na vida de um aluno. Eu tinha 14 anos, quando uma professora minha, lá no sertão da Bahia, disse para mim, ela profetizou, mas ainda não aconteceu, mas ainda estou aqui. E ela disse para mim, eu queria tanto viver para ver você chegar na Academia Brasileira de Letras. Aí eu falei, mulher, eu não me achava nunca só pelas redações. E eu escrevia as cartinhas das amigas. Então, essa professora Lícia, eu digo, ela foi a responsável para que eu acreditasse que era possível. No momento eu dizia, não é, que é isso. Mas ela falou isso, e toda vez, pena que eu não tenho contato dela. Eu faço a história em prosa, depois eu passo para os versos. Essa aqui eu fiz em cestilha. Isso então, que eu ia te perguntar. Então, teu processo de criação, muitas vezes você começa a fazer em prosa e depois que você transforma em poesia, em cordel. Isso. Que interessante. Porque era um tipo de trabalho que eu queria desenvolver. Queria fazer meu TCC lá na FPA, falando as várias linguagens para se falar a mesma coisa. Então, assim, eu posso contar a mesma história. Na oralidade, se você chegar a ouvir as histórias que tem aqui gravadas, parece outra história, da que você está lendo em verso, porque cada uma tem uma beleza peculiar. Então, a prosa tem uma beleza, o verso tem outro, e quando você está contando, você envolve mais ainda. Cansada e muito assustada, o medo também arrasa. Depois de cair no choro, desejou por sua asa, esperou uma saída, queria voltar para casa. O Criador foi tão bom, mandando a ajuda do mar. Era uma grande baleia, juntinhas iam nadar, vencer as águas profundas, conjugando o verbo amar. A baleia carregava Cici com grande alegria. Era uma sonhadora, como eu, e sabia o que queria. Em Fernando de Noronha, aportou com maestria. Ela é bioindicadora de impacto ambiental. A baleia, com Cici,
é dupla fundamental e deve ser preservada para o nosso bom astral. Eu acredito que depois dessa coisa, dessa valorização do IFAM para a literatura do cordel, abriram-se portas, tem pessoas curiosas, muito mais, eu digo de outras áreas, para querer conhecer o cordel. E isso para a gente é muito bom e a gente só quer se empenhar cada vez mais. Por isso que as mulheres estão querendo ser ouvidas, elas não estão querendo só falar. Aí daí surgiu o nosso Cordel Sem Machismo, né? Exatamente. Ai, Estamos vamos aí. entrar nesse assunto, vamos, olha. Bora. A Edmaria, até a gente se conheceu dessa forma. Faz parte do movimento que eu também apoiei, que chama Cordel Sem Machismo, que foi encabeçado pela Isabel Nascimento, pela Julie, por quem mais? Isabel, Julie, bastante gente, Graciele. Muita depois gente do evento, então elas se uniram, porque a Isabel inicialmente participou de um evento e ela foi muito desrespeitada pelas redes sociais depois desse evento por ser cordelista, por defender o cordel feito por mulheres. E aí todas as mulheres tomaram as dores da Isabel, porque a gente se sentiu ofendida também. Então, as mulheres se uniram a ela, todas se uniram, não só cordelistas, artistas em geral, até pessoas de outras áreas se uniram para dar aquela força para que as mulheres tenham seu lugar, para que sejam respeitadas, para que sejam ouvidas, né? Para que a gente não seja mais caladas. Isso. Então, desse movimento da Isabel, com a Julie, com as outras meninas, saiu um coletivo que nasceu agora, faz um mês, né? Em julho, né? Final de julho. Quase 2 meses, que chama Teodoras do Cordel, que é Teodoras do Cordel Ativistas SP, que é um coletivo que Edmaria faz parte, que eu também faço parte, e que a gente que é um coletivo que busca valorizar esse universo feminino dentro do cordel, não só de cordelistas, mas das meninas que fazem estilogravura, de qualquer pessoa que esteja ligada ao cordel. Mas assim, eu acho que esse movimento nos deu força, sabe? Eu acho que uma foi dando força para a outra. O termo que nós vamos falar no Sarau Viva Nordeste sábado, chamado sororidade. Você estará por lá também, né? Sim, aproveitando, vamos fazer um convite aqui para a galera. Vamos! Eu, as outras meninas do Teodoras do Cordel, a gente vai estar no Sarau Viva Nordeste no sábado pela plataforma do Facebook do Viva Nordeste. É um projeto que quem está fazendo a curadoria é uma outra Teodora, que é a Dani Almeida, ela que nos convidou, e a gente vai estar lá se divertindo e falando sobre cordel, né, nesse sarau. E essa coisa da sororidade, que é uma palavra que soa estranho, mas é justamente isso, que é a mulher, não como com competição, mas uma dando a mão para a outra. Irmãs, é a questão, a soror é de irmã, né? Então, a questão é essa. Não é competição. E fala muito assim do abraço sem a crítica. Nesse coletivo, eu encontrei muitas mulheres que trabalham também com literatura infantil, que fazem cordel para criança, inclusive Edmaria, inclusive a Dani, que já esteve aqui com a gente. Então, a criança também, exatamente. Então, eu meio que fui combinando os projetos, né, da Livraria Mulheril, de fazer esse bate-papo com mulheres da literatura infantil, combinando com o movimento das cordelistas. Então, é uma combinação tão rica que é muito gostoso parar para pensar em tudo que está acontecendo em tão pouco tempo, né? Então, é muito gratificante. Nós vamos cair em 30 segundos. Então, muito obrigada. Eu quero aproveitar para te agradecer do fundo do coração por você estar aqui com a gente, compartilhando essa alegria, compartilhando esses momentos maravilhosos. Agradecer a todos e todas que estão assistindo. E fica aqui o convite para você voltar, para você lançar. Obrigada.
Vamos lançar sim. Obrigada, gente. Boa tarde.